Meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma prévia, pois é, canal pessoal, canal Pastor J. Silva. E desde já quero aqui tecer meus agradecimentos, né? Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível. A Ele honra, glória, louvor e exaltação. E a vocês que nos acompanham aqui, pois é, no nosso canal. Eu costumo dizer que a presença de vocês me fortalece, mas quem fortalece o canal é aquele seu like. Então, se você puder deixar, eu já te agradeço, claro. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco, vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final. Pois é, a lição que eu trago hoje para vocês é a lição de número 6, e a mesma traz como título Um Bom Pastor e Suas Ovelhas. Pois é, logo a nossa temática de abordagem será sobre o pastorado, e ainda posso dizer sobre ovelhas literalmente. É claro que a gente vai entender o que Jesus está se referindo com toda a propriedade. Bom, o nosso texto áureo ele está pautado no Evangelho segundo São João, no seu capítulo de número 10, no versículo de número 14, onde ele vai afirmar dizendo: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Que coisa linda, né? Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. É isso que Jesus está dizendo com toda a propriedade. Se você é ovelha e não conhece a Jesus, tem alguma coisa errada. Então você não é ovelha, você deve ser outra coisa. Pois é, porque ele diz com toda a propriedade: eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas eu sou conhecido. Coisa linda demais. Temos aquela verdade prática que ele coloca para embasar literalmente, né, o texto áureo. E eu acredito que serve até para embasar também o conteúdo apresentado. Ele diz que Jesus é o bom pastor. Sim, de fato, não tenho a menor sombra de dúvida quanto a isso. Jesus é o bom pastor. E nós que pertencemos, né, à sua igreja, somos as ovelhas do seu rebanho. Pronto. Finalizou, não é? Jesus é o bom pastor e nós que pertencemos a Ele somos literalmente essas ovelhas. Pois é, lindo demais. Bom, nós temos aquela leitura, né, diária, aquela leitura que é aconselhada a ser feita semanalmente. Pois é, mas a gente sabe que muitos dos nossos professores têm dificuldade para ficar lendo durante a semana. Às vezes é necessário separar um dia, né, para poder fazer o estudo da lição, preparar o conteúdo para poder chegar na sala de aula embasado e, claro, com habilidade para poder ministrar a lição. E por falta, às vezes, de tempo, e quando o tempo tem é muito resumido, eu aconselho a fazer como eu costumo fazer. Como é que você faz? Quando eu estudo a lição, como por exemplo, já estou estudando e ministrando para vocês, ao mesmo tempo, o que eu faço? Eu pego essa leitura e faço ela toda de uma vez, e à medida que vou fazendo, já vou trazendo aqui, né, algumas aplicações, caso seja necessário, até porque essa leitura ela serve muito de base, de coluna para o esboço da lição, como eu sempre digo. Pois é, mas vamos lá, na segunda-feira ele traz para a gente aí uma descrição extraída do livro do profeta Ezequiel, no seu capítulo de número 34, versículos 2 a 4. Vamos lá, a descrição é: as ovelhas do aprisco precisam ser bem tratadas. Olha que coisa bonita, né? As ovelhas do aprisco precisam ser bem tratadas. Isso aqui é um fato. É um fato. Com certeza. Né? A própria leitura já mostra isso. Porque quando Jesus diz que Ele é o bom pastor e é conhecido pelas suas ovelhas, isso aqui já mostra literalmente que Jesus se preocupa em tratar bem as suas ovelhas. A leitura, né, bíblica em classe vai pontuar isso para a gente.
A mesma está registrada, já vou até antecipar para você, desculpa, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 16. E diga-se de passagem, o versículo 16 dessa leitura eu gosto muito. Mas vamos lá, deixa eu voltar para a leitura diária para a gente não ficar preso na leitura bíblica em classe. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Bom, na terça nós temos aí Ezequiel 34, no seu versículo 6, e a descrição extraída é a seguinte: em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Em que lugar? É uma pergunta, né? Em que lugar estão as ovelhas do aprisco? Pois é, na quarta nós temos aí João 10, 15 e 16. Olha só, João capítulo 10 é a leitura textual, pontuando justamente os dois últimos versículos da leitura, o versículo 15 e o 16. Como eu disse, eu gosto muito do 16, mas vamos lá. A descrição que ele traz para a gente é: Jesus é a entrada acessível para as suas ovelhas. Coisa linda demais, né? Jesus é a entrada acessível para as suas ovelhas. Pois é, lindo demais isso aqui. Simples, né? Mas muito bonito. Bom, na quinta nós temos aí Hebreus, capítulo 4, versículos 14 e 15, né? E a descrição é: o Senhor é a entrada direta para o Deus Pai. Lindo isso aqui. Olha a descrição que eles traem dessas duas verdades bíblicas na carta aos Hebreus. O Senhor é a entrada direta para o Deus Pai. Ah, que isso! Isso aqui leva a gente lá para João 14, 6, que escrito está, ele dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois é, lindo demais, fechou o pacote. Na sexta, vamos lá, João 10, versículos 12 a 14, e a descrição, mais uma vez a gente vê aqui, né, o capítulo que vai pontuar a leitura bíblica em classe. Pois é, vamos lá, a descrição, a diferença entre o verdadeiro pastor e o mercenário. Gente, isso aqui é sério, isso aqui dá pano para manga. Pois é. A diferença, literalmente, entre o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor está disposto a dar a sua vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário só quer surrupiar a lã e comer a gordura. Pois é. Vamos lá. No sábado, capítulo 10, versículos 2 a 4. Jesus é o bom pastor que orienta. Coisa linda, né? Jesus é o bom pastor que orienta as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que orienta as suas ovelhas. Extraordinário isso aqui. Vamos lá. Partindo daí, então, a gente chega na leitura bíblica em classe, né? Como já disse, a mesma pontua o capítulo 10, dos seus versículos de número 1 a 16. A 16. Leitura simplesmente extraordinária. Pois é, nós encontramos dentro dessa leitura Jesus falando sobre a porta do curral, Jesus falando sobre as ovelhas, Jesus falando sobre o ladrão e olha só, o ladrão, o salteador. Coisa tremenda isso aqui. A gente vê ele literalmente se colocando como porta dessas ovelhas, tá? E ao mesmo tempo, o que a gente aprende? Eu até pontuei aqui, por 4 vezes a gente vai ver o Senhor dentro dessa leitura fazendo menção da descrição eu sou. Pois é, e quando a gente fala sobre essa questão eu sou, o que a gente aprende? O que a gente entende? Automaticamente é a mesma alusão usada por Deus quando Moisés lhe pergunta: se o povo perguntar quem me enviou, o que eu digo para eles? E Deus diz: diga para eles que eu sou o que sou, já é o suficiente. Então Jesus usa a mesma expressão eu sou. Pois é, antes que Abraão existisse,
eu sou. E coisa tremenda, né? Que coisa extraordinária isso aqui, porque dentro da leitura, como disse, pontuei, volto a dizer, apenas para reafirmar o que já disse, que ele cita por 4 vezes a expressão eu sou. Nas 2 primeiras, ele utiliza a expressão dizendo eu sou a porta. Pois é, ao dizer eu sou a porta, ele está dizendo eu sou o acesso. Pois é, coisa linda demais. E por 2 vezes ainda ele vai dizer eu sou o bom pastor. Lindo. Você fica à vontade para esmiuçar o restante da leitura e eu vou partindo, saindo da mesma. E a gente se depara com aquele plano de aula do autor, né? O plano de aula do autor, eu gosto às vezes de fazer uma análise e colocar algumas coisas em evidência. Esse plano do autor aqui, na sua introdução, ele está bem bonitinho, está do jeito que eu gosto de fazer quando eu percebo, né, os pontos importantes. Como assim? Olha que coisa. Ele diz que a lição desta semana, tá, ela está organizada em 3 pontos. Aí ele coloca o primeiro, Jesus como a porta das ovelhas que permite o acesso ao aprisco, tá, e a salvação. Essa é a primeira observação. E a leitura já pontua isso para a gente, né? Com toda a propriedade. Jesus como a porta. Bom, eu acho que eu não preciso nem me prender mais nisso aqui. Está muito bem mastigado, né? Muito fácil a compreensão, com certeza. Já dá para entender que Jesus é a porta e pronto. No 2 ele diz o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas, simbolizando um espaço de segurança e proteção. Coisa extraordinária isso aqui, pelo amor de Deus. O aprisco simboliza, segundo ele, tá, um espaço ou um lugar de segurança e de proteção. De fato, estar sobre o aprisco do Senhor Jesus significa estar sendo guardado e protegido por Ele. Coisa linda demais. No 3 ele diz o seguinte, né, a distinção entre o bom pastor, a distinção entre o bom pastor que sacrifica sua vida pelas ovelhas, que dá sua vida pelas ovelhas, que está disposto a lutar pelas suas ovelhas, a defender suas ovelhas. Pois é, a diferença entre esse pastor que está disposto, né, a dar sua vida e quando se trata do pastorado de Jesus, é o que literalmente ele vai fazer. Ele vai dar sua vida, literalmente, ele vai entregar sua vida, literalmente, tá? Em prol dessas ovelhas que ele veio para salvar. Isso é extraordinário. Mas deixa eu continuar. Que dá a sua vida pelas ovelhas. E o mercenário. O que faz o mercenário? O mercenário, né? Ele não tem essa mesma preocupação. Como já disse, ele está mais preocupado em comer, né, a gordura, arrancar a lã da ovelha. Pois é, o mercenário coloca a carga pesada sobre os ombros das ovelhas, está pouco se preocupando com a sua vida espiritual. O mercenário não tem aquela visão que Jesus tem. Pois é, então, querido, isso aqui já nos leciona, né? Se temos a alcunha de ser considerado pastor, pois é, ou estamos sobre a responsabilidade de pastorear, liderar rebanho, devemos ter muito cuidado, tá, com a essência do mercenário que tenta bagunçar a hegemonia do santo homem de Deus, da santa mulher de Deus, quando vê muita coisa acontecendo. Pois é, o que a gente tem aí, literalmente, né? Eu estava vendo agora aquela mensagem da pastora Helena Raquel. Eu fiquei espantado com a forma como ela se expressa, né, diante daquela questão simples
quando ela pontua dizendo que perdemos a Bíblia. Pois é, muita gente está perdendo a Bíblia, como ela disse, usando a expressão do livro perdido que foi achado. Pois é, e muitas das vezes estamos perdendo a Bíblia dentro da igreja por causa, literalmente, da essência do mercenário que tenta bagunçar a essência do sagrado. Mas em nome de Jesus, nós repreendemos esse espírito de mercenário em nome de Jesus. Muito bem, então automaticamente a distinção entre o bom pastor que se sacrifica pelas suas ovelhas e o mercenário que não as deixa em aprisco. Pois é, o mercenário não está preocupado em deixar as ovelhas protegidas no aprisco, para ele tanto faz. Pois é, esse daí não tem a preocupação de Jesus. Bom, então automaticamente o que a gente vê aqui? Tá? Esta aula de hoje, senhoras e senhores, ela apresenta literalmente uma descrição de Jesus sobre as qualidades do bom pastor e, é claro, do seu relacionamento com a sua igreja, ou com o seu povo, ou com aqueles que são literalmente colocados como suas ovelhas, como já disse, né? Só para pontuar literalmente, tá? Então, a lição ela traz para a gente o quê? Um destaque literalmente sobre o fator liderança, não somente sobre o pastorado, mas claro que quando a gente fala do pastorado, obviamente a gente fala sobre liderança, porque todo bom pastor precisa ser um bom líder, claro, né? Todo bom pastor precisa ser um bom líder, ser um líder autêntico, porque ele não vai ser colocado para pastorear se ele não tem essência de liderança. Pastor que não tem essência de liderança não é pastor de ovelhas. Pode ser pastor de outra coisa, mas de ovelhas não, porque ovelhas requer literalmente pulso. Pois é, então, automaticamente nós vamos estar falando sobre a questão da liderança. E é claro, a liderança desse pastor tem que ser o quê, pastor? Amorosa, nos moldes de Jesus. Liderança amorosa nos moldes de Jesus. Liderança amorosa de acordo com o que ensinou Jesus. Liderança amorosa de acordo com o que pontuou Jesus. Pois é, se ele diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, veja bem, é nesse sentido, o pastor tem que estar disposto a lutar por suas ovelhas. Meu Deus do céu, tem que estar preocupado com as suas ovelhas. Eu vejo na Bíblia um pastor chamado Paulo que pontua suas viagens missionárias fundando igrejas. E ao mesmo tempo preocupado com essas igrejas, o mesmo vai redigir cartas para elas. Isso aqui demonstra o quê? A preocupação de um verdadeiro pastor. Posso não estar presente, mas mesmo ausente das minhas ovelhas, eu tenho que demonstrar preocupação com elas. Posso estar ausente, mas ao mesmo tempo preciso acompanhá-las. E hoje é muito fácil. Imagina no tempo de Paulo, imagina quando não se tinha o advento, né, da telefonia. E hoje a gente tem muito mais do que isso, a gente tem a internet, a gente tem literalmente uma mídia que nos permite acompanhar as ovelhas de perto, melhor ainda. Isso me faz lembrar da época em que estava pastoreando a igreja Poço de Jacó e, claro, estava lá substituindo por uma semana o líder atual de lá, e automaticamente esse pastor que estava em viagem missionária, eu lá assumindo o lugar dele por uma semana, ele automaticamente entrava por meio da mídia para acompanhar as suas ovelhas, o culto. Isso é muito interessante. Então, o bom pastor se preocupa com as suas ovelhas, o bom pastor procura dar atenção para as suas ovelhas, o bom pastor procura estar presente mesmo se estiver ausente diante de suas ovelhas. Isso é muito importante. É o que a gente aprende com Jesus, é o que a gente vai aprender nesta lição. Então, vem comigo, vamos para os objetivos da lição. Bom, o primeiro objetivo dessa lição é dizer o seguinte:
Analisar que Jesus, o primeiro objetivo, analisar que Jesus é a porta das ovelhas. Bom, isso aqui já está mais do que massificado já, mas a gente vai continuar falando isso com certeza. Então, não se espante, tá? Analisar que Jesus é a porta das ovelhas, o único acesso para o pecador alcançar a salvação. Não tem outro não, querido, é só isso aqui mesmo, tá? Não adianta ir choramingar lá na outra religião, com o líder religioso lá, o fundador. Só aqui. Tá? Só aqui. O único acesso para o pecador alcançar salvação, e estabelecer comunhão com Deus. Calma aí. Por que eu preciso frisar isso aqui? Vamos lá. Eu preciso frisar isso aqui justamente porque existe um pensamento, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Sim, por um tempo eu briguei muito com isso. Claro que não, só existe dois caminhos, um para a salvação e uma perdição. Sim, a Bíblia fala sobre isso. Mas eu também brigava com essa relação de dizer, não, que todos os caminhos levam a Deus. Que é isso? Leva sim, por incrível que pareça. Leva. Mas como assim, pastor? O senhor está pregando heresia? Calma aí, querido, deixa eu explicar, pelo amor de Deus. Quando eu digo que todos os caminhos levam a Deus, levam sim para serem julgados segundo as suas obras. Pois é. Agora, se você não quer ir para ser julgado segundo as suas obras, então você pontua Jesus na sua vida, aceitando Ele como Senhor e Salvador, fica na obediência, segue na obediência, que automaticamente você não vai estar diante de Deus para ser julgado por causa de obras e ser condenado por causa das obras. Pois é. Quando eu digo que todos os caminhos levam a Deus, sim, levam para o julgamento final. Não adianta. Desde o surgimento, da humanidade até o último advento do milênio, todos que morreram sem Cristo terão que comparecer diante do grande trono branco para serem julgados segundo as suas obras, seu tempo de vida, comportamento, tendências, consciência, natureza violentada, tudo estará registrado para aquele grande dia do julgamento final. Não tem como fugir, existe até uma prévia que a gente costuma dizer que hoje Jesus ele é o advogado de defesa. Hoje Jesus ele está literalmente lutando as nossas causas quando o acusador se coloca diante do justo juiz todo-poderoso para nos acusar, nos condenar, e quando o martelo está prestes a bater, dando uma sentença, literalmente, Jesus ele protesta contra as acusações, dizendo que ele nos comprou e nos lavou com o seu sangue. Então automaticamente estamos cobertos pelo sangue da graça, o sangue da misericórdia, o sangue do Senhor Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então assim o martelo não bate e automaticamente a causa do acusador se perde e nós somos vencedores porque Jesus defende a nossa causa. Só que esse mesmo Jesus que hoje defende e nos garante vitória vai se assentar como justo juiz no grande trono branco, e como juiz assentado no trono não tem mais oportunidade, não tem mais defesa, não tem mais essa de protesto não, querido. Agora ele se assenta para julgar cada um segundo as suas obras, e os que forem achados escritos no livro da vida serão poupados, porém os que não forem achados serão automaticamente, imediatamente lançados no inferno. Sinto dizer, mas eu preciso falar. Pois é, isso é só para a gente ter uma ideia, que hoje o nosso Jesus é advogado, mas naquele dia ele vai ser juiz. Então, enquanto ele é advogado, enquanto ele é o bom pastor, vamos fazer de tudo para continuar na obediência, Pois eu quero entrar no céu, ok? E eu tenho certeza que você também quer. Você quer morar na eternidade com Jesus, até porque Deus nos criou para isso.
né, para pontuarmos a eternidade. Agora a gente escolhe onde a gente quer ficar, se a gente quer ficar com Deus ou se a gente quer ir para o inferno. Tem uma galera aí que quer ir direto para o inferno, né? Esse dia eu estava vendo um jovem dizer que ele vai entrar de braços dados lá no inferno. Por causa dessa cantora que veio, mas isso para lá. Ok? Vamos voltar para cá. Isso só porque o primeiro objetivo já abriu um leque para mim. Coisa linda. Vamos para o segundo. Esclarecer o simbolismo do aprisco. Olha só, esclarecer o simbolismo do aprisco. Eu já até pontuei aqui que o aprisco automaticamente, como o autor também registra, está relacionado ao lugar de segurança, ao lugar de alimento, ao lugar de proteção. Pois é, meu Deus do céu, mas vamos lá. Bom, simbolismo do aprisco enquanto espaço de segurança, né? Assistência e pertencimento ao corpo de Cristo. Vamos lá, né? Com calma, né? Esclarecer o simbolismo do aprisco, lugar de segurança e lugar onde a gente tem literalmente toda uma assistência, né, divina sobre as nossas vidas. Mas claro, né? Terceiro, diferenciar as atitudes do bom pastor. Sim, eu acho que eu já até pontuei isso aqui na introdução do plano. Sim, é claro que eu ainda estou no plano, né? Mas aqui automaticamente, quando ele diz diferenciar, a gente já falou sobre isso, eu acho que eu não preciso continuar repetindo, né, o que já foi dito. Tá? Por quê, pastor? Porque, claro, a gente sabe que o pastor mercenário, tá, ele é egoísta, né? Ele é hedonista, né? Ele é fariseu, ele é falso, ele está preocupado consigo mesmo, e o rebanho, ele só quer se aproveitar. Pois é, só se aproveitar, meu Deus do céu. Jesus, me ajuda, meu Deus do céu. Sim. E aí a gente chega naquele outro ponto que eu gosto também de marcar, que é a motivação. O que a gente encontra na motivação? Na motivação a gente encontra que dentro desse ensinamento, obviamente trazido por Jesus, né, a gente descobre literalmente sobre a questão da liderança. Ele coloca para a gente dizendo que a parábola do bom pastor ilustra o cuidado e a liderança de Jesus para com seu rebanho. Meu Deus do céu, isso aqui já abre aquele novo leque para a gente para dizer que as ovelhas, eu sou pastor, mas as ovelhas que se eu tiver um rebanho, né, sobre os meus cuidados, as ovelhas não são minhas. As ovelhas é dele. Nesse contexto de apresentação, eu sou pastor auxiliar dele. Por quê? É comum, né, a gente ver isso para quem lida com rebanhos de ovelha, né? Era muito comum, né, o pastor oficial, o pastor, né, aquele o principal, e havia os pastores auxiliares. Pois é. Quando o rebanho era grande, havia os pastores auxiliares para dar suporte ao líder, que era o pastor principal, ok? Que poderia ser também até mesmo o dono das ovelhas, né? Então isso aqui é muito importante a gente observar, que existe o pastor, como no caso, por exemplo, o nosso ilustre presidente, né, é o pastor José Carlos, e nós somos seus pastores auxiliares, tá? Que o ajuda com toda a propriedade, condição de manter o rebanho, ajuda na condição de manter o rebanho dentro do aprisco. Perceba que esses pastores auxiliares, quando estavam auxiliando o pastor primeiro, né, o líder, eles não tinham a intenção de serem aqui o primeiro, não, eles queriam auxiliar. E em momento algum eles também se preocupavam em tirar as ovelhas e levar para outro lugar, pelo contrário, eles seguiam a ordem do primeiro pastor. Que isso fique de lição, mas vamos lá, deixa eu voltar para cá. É claro que o mercenário não tem esse tipo de preocupação. O mercenário vai querer botar as ovelhas onde ele quiser, vai querer achar que as ovelhas é dele, vai querer achar que tem o direito de comer a gordura, né, de arrancar a lã das ovelhas. O mercenário não está preocupado com isso, mas o pastor de verdade, sim, ele está preocupado. E mesmo que auxiliar sendo, ele está preocupado em fazer com que o rebanho que não lhe pertence, mas pertence ao Senhor, seja devidamente cuidado, tratado, pois é guiado
com toda a segurança, porque é o que Jesus pontua para a gente dentro dessa parábola, é o que Jesus pontua para a gente dentro desse ensinamento: segurança, proteção, literalmente, liderança principalmente. Meu Deus do céu, fechou o pacote, não vou nem mais continuar aí. Vamos lá, introdução da lição, literalmente, vamos lá. Na introdução da lição, o autor diz que a gente vai estudar literalmente o capítulo de número 10. E é claro, a gente está vendo isso já com toda propriedade. O evangelista João, ele traz para a gente algo, tremendo. Eu usaria até uma expressão, algo surreal, né? Porque eu vou te falar, o Evangelho de João é algo impressionante. Dentro dessa lição, eu tenho me deparado com uma visão extraordinária do que João apresenta sobre o verbo que se fez carne. Sim, a começar da primeira lição, que pontua o primeiro capítulo do seu evangelho, quando ele parafraseia sobre essa questão de Jesus ser o verbo de Deus, o verbo que se faz carne e habita entre os homens. Isso é lindo demais. Porque ele começa a pontuar Jesus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, versículo 14, meu Deus do céu, isso é lindo demais, extraordinário. Então João traz para a gente uma visão fantástica. Não foi diferente nas lições que nós pontuamos aqui no capítulo 4, do seu encontro clássico com a mulher samaritana junto à fonte de Jacó. Não foi diferente do capítulo 6, quando ele vai pontuar com toda a propriedade. E no capítulo de número 7 também, quando ele vai mostrar a sua necessidade de ir para Jerusalém. Pois e enquanto ali arrazoavam, se perguntavam, enquanto maquinavam, enquanto planejavam, Jesus estava preocupado simplesmente em fazer a vontade de Deus. A mensagem que eu trago não é minha, é dele. Mas se vocês se colocarem na posição de obedecer, vocês vão entender que a mensagem sou eu literalmente, porque ele, claro, com toda a propriedade, é a mensagem de Deus, ele é o tratado de Deus, ele é o discurso de Deus, ele é o conhecimento revelado de Deus, ele é a razão de Deus, literalmente aos homens. Ele é o verbo, ele é o logos, ele é o tratado, ele é o discurso, ele é a ciência, ele é a palavra. Meu Deus do céu, ele é o conhecimento. Meu Deus do céu, Jesus é a expressão de Deus aos homens. Simples assim. Então, a gente vê João sendo um canal extraordinariamente sendo usado, porque João ele está redigindo para a igreja. Então, automaticamente, a igreja está tomando conhecimento de quem é Jesus de fato, E João, ele automaticamente separa aqui a essência humana de Jesus e a essência divina de Jesus, colocando as duas em evidência. Fato este que a gente não vê muito comum nos demais evangelistas, não. Mesmo que Jesus esteja presente no evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, fazendo milagres, fazendo sinais, andando por cima de mar, mandando o vento se acalmar, acalmando as águas, mesmo que Jesus esteja fazendo obras tremendas, como curando vidas, salvando, libertando, multiplicando pães, independente disso, Jesus está mostrando dentro desses evangelhos a sua essência literalmente, mas é João que revela para a gente que como pão ele automaticamente está disposto a saciar a precisa, como água ele está disposto a matar a sede de quem precisa, e a água que ele dá é diferente, o pão que ele dá é diferente. Ele mesmo pontua dizendo que o pão que comeram lá no deserto, o maná, não deixou que eles vivessem, eles morreram, mas o pão que ele, Jesus, dá, faz literalmente da vida eterna. Então perceba, só estou pontuando a importância do que é o Evangelho de João. E aqui nós estamos no capítulo de número 10, vendo ele como o bom pastor, aquele que protege, aquele que cuida, aquele que orienta as suas ovelhas. Lindo demais. Deixa eu repetir isso aqui, ficou bonito, Oh, meu Deus do céu. Jesus como bom pastor é aquele que protege,
protege, aquele que cuida, aquele que orienta as suas ovelhas. Meu Deus do céu. Por isso que ele mesmo, né, se pontua como a porta das ovelhas. Na leitura ele vai dizer: eu sou a porta das ovelhas. Uau! Isso é lindo demais. Meu Deus do céu. Tremendo, tremendo. Eu acho que não preciso nem mais continuar na introdução, né? Já falei até demais, meu Deus do céu. Vamos lá. No primeiro tópico da lição, nós encontramos Jesus, a porta das ovelhas. Eu falei para vocês, a gente vai continuar falando de porta aqui, pelo visto, até na conclusão. Pois é, mas vamos lá. Tópico de número 1, a porta, ou melhor, Jesus, a porta das ovelhas. Ponto de número 1, o contexto. Que bonito, né? Olha só, o contexto. Vamos lá, sim. Ele traz à tona aqui, nesse novo contexto, né? Nesse ponto, que parafraseia o contexto, falando sobre o capítulo de número 9, e no capítulo 9, Jesus ele teve uma conversa com os fariseus, que procuravam encontrar alguma brecha para acusar Jesus e terem, literalmente, após acusá-lo, liberdade de poder prendê-lo e matá-lo. A gente vai ver isso não só aqui no Evangelho de João, como a gente vai ver nos demais evangelhos, essa cúpula de fariseus e escribas, literalmente tentando achar uma falha em Jesus, para que pudessem prender Jesus. A gente começa vendo logo justamente também pelo episódio da mulher que trouxeram para que Jesus desse o seu aval, dizendo: esta mulher foi apanhada no ato de adultério e segundo a lei ela tem que ser o quê? Morta, pois é, apedrejada, esperando que Jesus desse uma resposta de acordo com o que eles queriam. Todavia Jesus, no seu silêncio, escrevendo na areia, quando vê que eles estavam insistindo numa resposta, Jesus simplesmente vai dizer: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, palavras que foram simples, mas o suficiente para atingir o âmago de cada um deles e mostrar que a consciência deles estavam tão pesadas quanto a acusação que faziam sobre aquela mulher. Pois é, porque a bem da verdade, se era para matar os adúlteros, teriam que trazer, ou a adúltera teria que trazer o adúltero também. Ou seja, teria que trazer o elemento que com ela cometeu o ato, mas trouxeram somente ela. Aí você vê a injustiça. 2 pesos e uma medida? Não, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. E do menor ao maior, ou do maior ao menor, todos foram embora, largando a mulher sozinha com Jesus. E Jesus vai dizer para ela: mulher, não peques mais, Pois é, estou simplificando. Mas veja bem, então automaticamente a gente já vê com toda a propriedade que a intenção desses elementos era achar uma brecha. Em uma outra passagem bíblica que eu gosto muito, agora não me recordo o capítulo, parece que é em São Lucas, lá no capítulo 22, se não me foge a memória, nós encontramos Jesus ensinando ao povo. E à medida que Jesus ensina, leciona, Jesus ele não faz distinção de rico, de pobre, de negro, de branco, de baixo, de alto, de ninguém. Todos estão ali assistindo o ensinamento de Jesus. E de repente, essa cúpula chega e diz para ele assim: sabemos que tu és mestre e que tu ensinas como ninguém. Olha, sabemos que tu és mestre e que tu ensinas como ninguém. E percebemos que tu também não fazes acepção de pessoas, coisas que os fariseus faziam. Não era qualquer um que podia entrar dentro do seu grupo, não. Pois é, e eles se admiram com Jesus. É claro que por trás dessas lisonjas, com certeza havia uma intenção maldosa, porque eles colocaram espias
o tempo todo para acompanhar Jesus. Meu Deus do céu, os olheiros, né, estavam ali só para espiar, só para tentar pegar uma falha e poder levar. Não, ele falou isso e isso, pode prendê-lo, né? Síndrome de Judas já, meu Deus do céu, Jesus, deixa eu voltar. Então ele bota isso aqui dizendo que eles estavam procurando, né, uma brecha para poder acusar Jesus. Ele até pontuou para a gente o capítulo 9, versículos 40 e 41, caso você queira confirmar. E aí, no capítulo de número 10, nós encontramos automaticamente, segundo o autor, dizendo que no capítulo 9, enquanto eles estavam procurando algo para acusar Jesus, no capítulo 10, Jesus interrompe literalmente esse diálogo após curar um cego de nascença. Olha que coisa interessante. Quando Jesus realiza a cura desse cego de nascença que foi expulso da sinagoga. Por que ele foi expulso da sinagoga? Porque o testemunho dele incomodava quem? Esses fariseus, esses acusadores, esses elementos que queriam pontuar alguma coisa sobre Jesus para poder acusá-lo. Então, veja bem, e ele continua dizendo: no entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores. Sim. E aí, claro, né? Após isto, Jesus ele vai utilizar, segundo diz o autor, né, o exemplo do bom pastor, que é ele mesmo, tá? Para se confrontar de uma certa forma com esses falsos líderes que estavam na condição de mercenários, que estavam preocupados mais consigo do que com a mensagem que Jesus estava pregando. Pois é, falsos pastores, mercenários, tá? Muito bem, vamos lá. No ponto de número 2, nós temos aí a porta das ovelhas, né? Eu pontuei dizendo que Jesus utiliza na leitura 4 vezes a palavra eu sou, né? E ele fala sobre 2 vezes sobre a porta das ovelhas e 2 vezes como um bom pastor. Isso é muito interessante a gente pontuar. No ponto 2, a porta das ovelhas, ele diz que nesta parábola Jesus, pois é contado no capítulo 10 de João, ele destaca 2 pontos. Vamos lá. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco onde se encontram as ovelhas, né? Vamos lá. 2 pontos. Primeiro ponto, ou primeiro lugar, ele entra pela porta, né, do aprisco onde se encontram as ovelhas. Capítulo 10, versículos de 1 a 3, ok? Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas. Sim, de fato, é isso que a gente vê na leitura, sem problema nenhum, tá? Aí ele vai dizer que nos primeiros versículos, tá, de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor. Bom, eu não diria que sugere, né? Porque na verdade vai muito além disso, mas tudo bem, eu vou pegar o argumento dele e entender que de fato está sugerindo isso. Até porque a partir do momento que ele se declara como o bom pastor, e se declara como a porta de acesso para essas ovelhas, aonde as mesmas poderiam entrar dentro do aprisco que pertencia a esse pastor, que também estava dentro do aprisco, cuidando dessas ovelhas, alimentando essas ovelhas. Então, obviamente, com toda a propriedade, não sugere, mostra, né, muito mais evidente. Mas tudo bem, o sugere dele está valendo também. Então vamos lá. Enquanto se utiliza, né, outros caminhos, é associado a ladrões e salteadores. Bom, isso aqui automaticamente a gente pontua na leitura que o bom pastor ele dá sua vida pelas ovelhas, ele se preocupa, ele alimenta, ele protege, diferente do ladrão salteador que vem apenas para bagunçar o coreto. O ladrão vem para roubar, né? Literalmente a gordura, a essência. E aqui a gente pode colocar esse ladrão no sentido não apenas de um ladrão humano, mas um ladrão espiritual, o ladrão de essência, o ladrão de graça, o ladrão da misericórdia. Quem é esse cara? Aquele que veio matar, roubar e destruir. Pois é, olha só, matar, roubar
e destruir. Primeiro eu te mato espiritualmente, roubo tua espiritualidade. Meu Deus do céu. Matar, roubar e destruir. Olha que coisa. Como eu disse, né? Primeiro eu mato você, roubo tua espiritualidade. Eu destruo tua história, destruo teu ministério, destruo tua carreira. Matar, roubar e destruir. Uau, meu Deus do céu. Eu sou o bom pastor, disse Jesus. E quando Jesus ele pontua essa questão, né, do matar e roubar, do ladrão, do salteador, aí ele vai dizer que ele veio para dar vida e vida com abundância, diferente do ladrão que vem para matar. Meu Deus do céu, a diferença de ser o bom pastor no sentido de Jesus é essa, porque Jesus ele vai cuidar literalmente do rebanho. E como a gente já pontuou, ele vai proteger, ele vai alimentar esse rebanho, ele vai sustentar esse rebanho, ele vai conduzir esse rebanho, porque esse rebanho conhece ele. Pois é, meu Deus do céu, isso é lindo demais. Uau, ponto 3, vamos lá no 3, a mensagem da porta. A mensagem da porta. Eu sou a porta. Tá claro, tá claro. Qual é a mensagem da porta, pastor? Vamos lá. Bom, existe apenas um caminho, isso é fato. Um caminho que conduz, um caminho que ele diz que é exclusivo, de fato é exclusivo, que leva ao reino de Deus, que faz e que dá acesso a você entrar no reino de Deus, ok? Bom, se existe um caminho que me conduz à presença de Deus, e agora Jesus está dizendo que é a porta, e esse caminho me leva à presença de Deus. Para eu chegar na presença de Deus, eu preciso passar por essa porta. Pois é, automaticamente ao caminhar nesse trajeto e ao atravessar essa porta, eu estou diante de Deus, literalmente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu Deus do céu. Jesus é a nossa porta de acesso direta ao Pai. É a nossa porta de acesso direto a Deus, ok? Pelo amor de Deus. Tremendo isso aqui. O autor colocou algo aqui que eu entendo da seguinte maneira, né? A Bíblia diz-nos com toda a propriedade que o céu ele é conquistado à força. O que é isso? Eu preciso lutar para ter acesso a esse céu. Eu preciso guerrear para ter acesso a esse céu. E eu guerreio contra quem e com quem? Primeiro, eu começo a guerrear comigo mesmo. Paulo disse que existe duas leis se degradando dentro de si, né? Um quer fazer a vontade de Deus, o outro não. É a carne e o espírito guerreando. Um quer fazer a vontade de Deus, o outro não. Já começa por aí. Então essa é a primeira batalha que a gente enfrenta, né? Com a nossa própria natureza, negando a nossa natureza. Ou seja, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Senhor. Negar a si mesmo é justamente isso. Meu Deus do céu. Que é isso, Jesus? Fantástico. Meu Deus do céu. Vamos lá. Uau. Essas coisas são tremendas. Meu Deus do céu. Bom, então, isso aqui, como eu já disse, né? Para a gente se aproximar, pegando a palavra do autor, para a gente se aproximar, usando o que eu já disse, né? Conquistado à força. Ele diz aqui que a gente precisa se aproximar dele com ousadia. Meu Deus do céu, que isso, Jesus! Para a gente se aproximar dele com ousadia e com confiança. Deus quer que você se aproxime dele com ousadia, com determinação, com coragem de fato, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que sabe manejar bem a palavra da justiça. Meu Deus do céu! Uau! Fantástico! Meu Deus, que é isso, Jesus? Uau! Para quê? Para desfrutarmos
de uma relação eterna e significativa com Deus, que, segundo o autor, é essencial. E pego mais ainda, também dele, é essencial, é importante, é crucial o que, pastor? Crer em Jesus. Ah, calma aí. João 3,16 é o Pai, registrado por João, dizendo que ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É Deus mostrando Jesus. No 14:1, mesmo evangelho, é Jesus mostrando Deus. Credes em Deus, credes também em mim, meu Deus do céu. Então, para desfrutarmos uma relação, né, eterna, significativa, é preciso, é importante, é necessário, é essencial crermos literalmente, tanto no Pai quanto no Filho, tanto no Filho quanto no Pai. Meu Deus do céu, porque o caminho foi traçado por Deus, o caminho é Jesus. Pois é, a porta foi colocada por Deus, a porta é Jesus, e Jesus declara: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. Quer ter acesso para entrar no aprisco eterno, quer ter acesso para gozar da proteção eterna? Eu sou a porta, passa por mim, querido, vem. E que isso, uau! Bom, tópico de número 2, nós temos aí o aprisco das ovelhas. O aprisco das ovelhas. Vamos lá. No ponto de número 1, nós temos aí parábola. Uma alegoria? Pois é, ponto de número 1, parábola. Uma alegoria? Sim, vamos lá. Aí ele diz que no versículo 6, tá? A história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Sim, uma parábola. Trata-se, esse negócio está virando moda, né? Trata-se de uma narrativa, tá virando história, não é possível. Tá? Uma narrativa breve, tá? Que ensina-nos, isso aqui eu estou colocando, o nos, né? Ensina-nos, sou eu colocando, porque na verdade ele diz ensina, né? Ensina-nos através de uma alegoria, né? O que de fato Jesus estava comunicando. Sim, de forma sistemática, utilizando essa parábola, ele tem a preocupação, diz o autor, de ilustrar o seu ensinamento, se colocando como o pastor das ovelhas. Pois é, tá bom, né? Acho que não precisa nem falar mais nada disso aí, né? Vamos lá, vamos pro 2. Bom, o aprisco das ovelhas. O que é o aprisco das ovelhas? O aprisco das ovelhas é o que, pastor? Vamos lá, né? Nesse contexto de apresentação, eu preciso entender uma coisa. O aprisco é o local onde as ovelhas são colocadas, ou eram colocadas, né? E automaticamente dentro desse aprisco elas estavam protegidas. A gente já falou sobre isso. Estavam protegidas e sobre os cuidados do pastor. Claro, sim. Mas ele diz, o aprisco das ovelhas consistia essencialmente numa edificação de pedras que possuía apenas uma entrada ou porta por onde as ovelhas eram levadas para dentro, tá, ao entardecer. Não, isso aqui é importante, porque veja bem, olha o que ele diz aqui. O aprisco era feito de pedra com uma única porta, então não tinha como o lobo, né, tentar entrar, embora os danados, com certeza, procurassem uma forma de tentar entrar. Mas a única porta de acesso, né,
ela era guardada por esse pastor. Havia um pastor guardando, havia um vigia guardando essas ovelhas. Né? E porta trancada, automaticamente ele se despreocupava. Pois é, mas independente da porta estar fechada e de ter um vigia, literalmente as ovelhas estavam protegidas lá dentro. O fato é, o pastor ficava atento, porque ele sabia que o perigo poderia rondar, mesmo que fosse literalmente uma fortaleza para proteger as suas ovelhas, mas o lobo não dava trégua, né? E automaticamente ele precisava ter cuidado, porque não somente o lobo, mas quem sabe também outros elementos na intenção maldosa queriam surrupiar ovelhas. Então a essência da vigilância do pastorado é simplesmente fantástico, tá? Isso aqui pontua para a gente a importância desse lugar, uma porta. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta. Meu Deus do céu. Uma porta. Eu sou a porta. Entendeu agora? Beleza, beleza. Essas ovelhas eram supervisionadas pelo pastoreio ou pastor que se acomodava junto à entrada do abrigo para assegurar a proteção delas. Olha aí, acabei de falar? Pois é. Desta forma, a representação simbólica do abrigo remete à atividade pastoril que os judeus exerceram ao longo de várias gerações. Então, automaticamente, Jesus está usando algo que já era comum, né? Ou seja, já era tradição desse povo, já fazia parte da cultura deles. Então, o que ele está passando para a gente aqui? Que a importância não só de pegar as ovelhas, colocar dentro do aprisco, fechar a porta e se manter próximo dela, é o que Jesus está usando com toda a propriedade. Só entra aqui por minha causa, porque eu sou a porta. O que ele está dizendo? Ninguém passa. Enquanto eu estiver aqui, ninguém passa. Agora, não é porque eu estou aqui que isso vai evitar que ladrão tente entrar, que o salteador tente entrar. Esses caras vão tentar entrar. Mas eu estou aqui. Então o pastor vigilante ficava ali, botava sua acomodação próxima, porque ele queria estar atento. Meu Deus do céu, pega a visão, vigia tuas ovelhas. Tá? Que aliás não são tuas, é dele. Cuida dessas ovelhas, pelo amor de Deus. Está cheio de ladrão aí querendo matar tudo, destruir tudo. Vamos lá, ponto 3, um lugar de proteção. Bom, o aprisco das ovelhas simboliza também um espaço de proteção. A gente já viu isso, né? Já falamos sobre isso. É lugar de proteção, literalmente, lugar seguro, literalmente, aonde sobre a vigilância do sumo pastor Jesus essas ovelhas estão. Meu Deus do céu, tá? Então, automaticamente, isso aqui já mostra que o compromisso que Jesus tinha com as suas ovelhas também simboliza o compromisso do líder auxiliar com as ovelhas que não são suas, mas é o Senhor. Isso aqui já é lição para a gente. Tá? A gente aprende com Jesus a saber cuidar das ovelhas, a gente aprende com Jesus a saber proteger as ovelhas, a gente aprende com Jesus a saber guiar as ovelhas, a gente aprende com Jesus a cuidar das ovelhas, porque as ovelhas não são nossas, é dele. Ele é o sumo pastor. E independente de eu estar lá, né, acomodado à porta, né, do curral das ovelhas, Jesus está vendo suas ovelhas o tempo todo. As ovelhas dele. Mas que não precisa nem continuar, né? Vamos lá. Tópico de número 3. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Vamos lá. A distinção entre o bom pastor e o mercenário. Que distinção é essa? Vamos ver aqui. A gente já viu, mas a gente volta a falar, não tem problema. Bom, no versículo 11 menciona... O versículo 11 menciona que Jesus é o bom pastor que sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Sim, de fato. Diferente do ladrão, que está pouco se preocupando com isso. O negócio dele é matar as ovelhas, é roubar, é destruir. Enquanto que a missão do bom pastor é oferecer vida, pois a do ladrão é destruir essa vida. Enquanto que a perspectiva que se tem, do pastoreio de Jesus é cuidar, tratar da vida, manter viva, literalmente, a do ladrão é simplesmente surrupiar, matar, e destruir. Ele veio para matar, roubar e destruir. Primeiro ele rouba a tua essência. Meu Deus do céu. Mata a tua espiritualidade e destrói
a tua vida, né? No teu ministério, tua carreira, teus projetos, teus sonhos. Ai, ai. Essa é a diferença entre o mercenário e o bom pastor. Ou entre o bom pastor e o mercenário. Enquanto um se preocupa, o outro quer destruir. Paulo demonstra isso certa feita lá no livro de Atos, quando ele precisou se ausentar da igreja, a igreja de Éfeso, pois é, quando ele precisou se ausentar da igreja, ele disse com toda a propriedade, a minha maior preocupação, né, sou eu verbalizando, a minha maior preocupação é que quando eu sair, entrarão no meio de vós, lobos cruéis, que não têm pena do rebanho, tá? Querem destruir o rebanho. Eu sei que vai surgir. E a gente vê isso literalmente na carta dele aos crentes da Galácia. Pois é, Paulo entra na região da Galácia, prega o evangelho para uma comunidade de gentil, ganha aquela comunidade para Jesus, monta ali uma igreja, fica ali uma igreja, e Paulo automaticamente, né, ensinando para ele, se depara com os judaizantes, os gnósticos, né, os ladrões, salteadores, querendo roubar a essência do que foi pregado, dizendo que o que Paulo havia pregado não era igual ao dos apóstolos, tentando perverter a essência. Pois é, o cuidado que Paulo tem nos leciona. O cuidado que Paulo tem nos exemplifica. Paulo estava em cadeia, Paulo estava escrevendo para as igrejas para saber como é que elas estão. Olha só, Paulo estava em cadeia, Paulo estava orando para saber das ovelhas e orando pelas ovelhas. Gente, que é isso? Meu Deus do céu! O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O bom pastor não descansa. O bom pastor é como médico de plantão, né? Chamou, tá pronto. Meu Deus querido, que é isso? E detalhe, podem te chamar a qualquer hora. Pastor, socorre, tu tem que ir. Jesus, falei, né? Tá muito bonito isso aqui. Bom, a generosidade do sumo pastor é sem igual. Meu Deus do céu. Por quê? Porque ele está disposto a defender. Tanto é que, para a defesa de ovelhas que ainda estavam se formando no rebanho, ele entregou sua vida. Meu Deus do céu. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Pois é. Isso é tremendo demais. Ponto 2, o mercenário. Quem é o mercenário? Vamos lá. Bom, a figura do mercenário, ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pelas ovelhas, o mercenário opta por fugir diante do perigo. O mercenário, diante do perigo, ele foge, ele larga o rebanho disperso. Que coisa horrorosa, né? Na hora do fogo, ele, pinota. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispersando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por ela. Por esta razão, este elemento é simbolizado como ladrão. Olha só, bandido. O bom pastor promove a vista. Assim, quanto o bom pastor promove a vista, o mercenário traz consigo a morte. Promove a vida, né? Promove a vida, o mercenário traz consigo a morte. Em vez de construir, ele destrói tudo. Mercenário é terrível, destrói. O mercenário é terrível, porque em vez de construir, ele destrói. Pois é.
O que poderia caracterizar esses mercenários, pastor? Bom, líderes fraudulentos, líderes mau caráter, líderes falsos, líderes que não pontuam a veracidade das Escrituras, líderes que não ensinam o conteúdo das Escrituras, líderes que mudam o contexto das Escrituras para o seu simplesmente bel prazer, líderes que permitem arruaças e bagunças dentro do templo, líderes que não estão preocupados com a hegemonia do sagrado, mas querem inventar modinhas dentro da igreja. Pois é mais fácil inventar uma modinha, ludibriar o povo, inventar uma vibe nova, entendeu? E assim eu continuo ganhando, continuo lucrando, continuo com meu bolso cheio e o resto, tô nem aí. Se na hora do perigo acontecer qualquer coisa, ó, eu meto o pé. E as ovelhas? Que ovelhas? Dispersa elas para lá. Pois é, quantas ovelhas eu já vi dispersadas por pastores que colocaram as mãos para pastorear e abandonaram. E as ovelhas ficaram jogadas por aí. Eram pastores que estavam preocupados apenas com o quê? Pois é, com seu bolso. Falei, né? Desculpa. Vamos lá. Ai, Jesus, me perdoa. Ponto 3, lobos vorazes e bom pastor. Bom, eu falei sobre o lobo, né? Apesar da proteção que é, né? Círculo de pedra com única porta para as ovelhas entrarem, o pastor ali próximo, né? Fazendo sua acomodação para poder vigiar a porta melhor, mas os lobos, eles continuavam, né, tentando atacar os apriscos. Meu Deus do céu. Os mercenários também tentavam chegar perto, porque eles queriam roubar. Os lobos queriam devorar, os mercenários queriam roubar. Mercenário, ladrão, opta por fugir. Mas isso aqui também traz uma lição, né, diferente, porque se o bom pastor cuida, o mercenário, que é o pastor falso, quando ele vê o perigo, ele foge. Cara de pau, né? Meu Deus do céu. Essa lição é boa demais, gente. Eu sei que se a gente for entrar dentro do conteúdo aqui com toda a propriedade, o negócio vai ficar estranho, né? Vai ficar estranho. Tá bom? Mas esses elementos, esses lobos vorazes, né, dentro do conceito do que o mestre apresenta pra gente, a gente vê com toda a propriedade que eles são falsos mestres, promovem falsas doutrinas enganosas, né, falsas doutrinas. São falsos mestres, né, esses caras. Eles promovem doutrinas falsas, enganosas, comprometem a fé recebida pelo Evangelho, como eu até pontuei aqui, né, os crentes da Galácia sendo atacados por aqueles que lá dentro diziam que a mensagem de Paulo não era verdadeira, concreta e absoluta, e que o próprio ministério de Paulo era duvidoso. Pois é, tudo para perverter a essência do rebanho, fazendo eles, né, entrarem dentro de uma vibe que não era aquela que o Evangelho dizia. Qual era? Eles teriam que praticar a lei e se circundarem. Que coisa, né? E aí eles estavam largando a liberdade que foi dada a eles pelo poder da pregação, pela manifestação do Espírito Santo. Eles estavam largando tudo isso para se dedicarem a uma vida de escravidão de novo. Pois é. Então esses caras são destruidores, eles são arruaceiros, eles causam divisões, eles dispersam o rebanho. Esses caras não estão preocupados com o rebanho. Se o perigo vier, eles abandonam e vão embora. O negócio dele é comer a lã, roubar a lã, comer a gordura, arrebentar com a vida da ovelha. Não estão preocupados com o rebanho, não. O mercenário não está preocupado com o rebanho, não, gente. E o que a gente vê por aí é um monte de gente, infelizmente, né, agindo como mercenário. O sangue de Jesus tem poder, misericórdia. Meu Deus do céu. Deixa eu terminar, né? Vamos lá, vou concluir isso aqui, porque a lição é boa demais, mas vamos lá. Bom, o Senhor afirmou que as suas ovelhas conhecem a sua voz. Sim, fato. E conhece a sua voz porque Ele conhece as ovelhas o conhecem. Eu quero terminar com uma apresentação, né, de uma ilustração, né? 3 pastores se encontraram e suas ovelhas se misturaram.
né? Se encontraram, tal, e suas ovelhas se misturaram. Enquanto eles conversavam, suas ovelhas misturadas pastavam e bebiam água no ribeiro. Beleza. Bom, depois do papo, depois da conversa, né? Eles se levantam e vão se despedir. Bom, esses pastores se encontraram, conversaram, suas ovelhas misturadas, bebendo água, comendo da grama, deitaram e se acomodaram. Todas elas, 3 rebanhos, juntos, misturados. Ninguém sabia quem era quem. Porque ovelha se parece, né? O mesmo cheiro, a mesma essência, ovelha é tudo igual. E aí, beleza, os pastores conversando, batendo papo, de repente, eles se levantam e se despedem, né? Aí o primeiro, automaticamente, chama suas ovelhas. Ele usou até uma expressão tal de menhá, menhá. E aí, quando ele usa essa expressão chamando as suas ovelhas, o grupo de ovelhas que conhecia a voz do seu pastor se levantou. E ele, quando se levantou, quando ele começou a sair, elas seguiram ele. Beleza. O segundo pastor usou a mesma expressão, chamou suas ovelhas, elas se levantaram e seguiram ele. O terceiro pastor, que era o último, óbvio, quando foi chamar suas ovelhas, um estranho se aproximou dele e perguntou para ele: vem cá, como que é isso? As ovelhas estavam todas misturadas, espalhadas, ninguém sabia quem era quem. E de repente o primeiro pastor chamou, um grupo se levantou e o seguiu. O segundo pastor chamou e o segundo grupo, de ovelhas o seguiu. Como é que é isso? Aí o pastor disse para ele: é porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Ele: como assim? Pois é. Você quer ver? Se eu fizer a mesma coisa que eles fizeram, eles vão se levantar e vão me seguir. Aí eu posso fazer? Pode. Qual é a palavra? Aí ele ensinou para o rapaz como deveria chamar as ovelhas. O rapaz usa a mesma expressão. As ovelhas levantam a orelha, levanta até a cabeça. Ele insiste, elas abaixam a cabeça. Aí ele: não entendi. Aí o pastor disse: é porque elas não conhecem a tua voz. Agora veja bem, o pastor chamou, as ovelhas se levantaram. Ele ficou olhando assim. Moral da história: o que Jesus disse? Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me reconhecem. Isso é importante. Talvez eu possa até parafrasear aqueles pastores quando viram elas todas misturadas e enquanto papeavam, eles olhassem assim: bom, quais são as minhas, quais são as tuas? Talvez ele conhecesse até algumas: não, aquelas ali são minhas. Agora, o convívio com elas certamente dava a eles essa liberdade de conhecê-las, essa condição de conhecê-las. Mas o mais interessante disso aqui é que elas reconhecem a voz do seu pastor. Ok? Então, automaticamente aqui, o sumo pastor, que é Jesus, a mensagem que ele coloca para a gente é: você é minha ovelha, então você tem que me conhecer. Quando eu falar, você tem que saber o que eu estou falando. Ok? Que fique a lição, que fique essa moral para a gente. Nós somos conhecidos pelo Senhor e conhecemos a sua voz. Agora, se nós não conhecemos a voz de Cristo, tem alguma coisa errada. Então a gente precisa aceitar Jesus de novo, porque tem alguma coisa errada. Que Deus te abençoe e até a próxima.